Fala aí, bruxões, beleza? Se você tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E ó, você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários. Você também pode contribuir através do botão valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou então mandar sua dúvida, QR Code na tela ou link na descrição. Tá começando mais um episódio do Correio Coruja, o quadro onde eu trago um compiladão das... Parece que eu falei peladão, né? Um compilado das últimas notícias, novidades e tudo que nós sabemos sobre a série de Harry Potter da HBO. Qual é o propósito desse quadro, se você que tá chegando aqui agora? Bom, existem notícias grandiosas, tipo, nossa, escolheram o trio, nossa, escolheram atores, escolheram... E existe aquelas notícias menorzinhas, né? Que aí não dá pra fazer um vídeo só pra falar isso. Então a gente faz o quê? Faz Reels, faz conteúdo pequenininho e pra trazer aqui pro YouTube eu espero juntar um pouquinho mais pra fazer um vídeo mais legal, comentando ali um pouco os detalhes. Certo, beleza? Este é o Correio Coruja. Não conhecia? Tá conhecendo agora. Tá no segundo episódio só, então tudo bem. A primeira informação que eu quero comentar é sobre a procura da HBO por bebês para interpretar o pequeno Harry Potter. Uma agência de casts infantis do Reino Unido publicou que estava procurando por bebês para uma grande série de fantasia e entre os principais requisitos estavam pele branca, cabelos escuros, olhos azuis, de preferência gêmeos e com idade de 15 meses, ou seja, 1 ano e 3 meses no período de 15 de agosto. Todas essas características levam a crer que a busca é para um bebê para interpretar o pequeno Harry. Alguns fãs estranharam a preferência por olhos azuis, já que nos livros Harry tem os olhos verdes. Mas o próprio Dominic McLaughlin, que já foi escolhido para interpretar o Harry, não tem os olhos verdes. Tampouco azuis. Os olhos do Dominic parecem ter uma cor acinzentada. Eu não sei se a preferência por olhos azuis é porque é mais fácil de mudar digitalmente o olho do azul pro verde, sendo mais claro, né? Eu acredito que um olho mais escuro seja mais difícil de mudar. Mas também eles podem não estar preocupados com o olho verde do Harry. Tipo assim, pô, beleza, tem olho verde, mas na série não vai ter. Não sei, a gente só vai saber quando saírem os materiais oficiais, né? Quando sair um Harry caracterizado ali, quando sair uma coisa, quando a gente estiver vendo mesmo os materiais prontos, pós-produzidos. Antes disso a gente só pode especular, conversar sobre, bater um papo. Também comentaram sobre, na maioria dos casos, os olhos dos bebês que ficam verdes depois são azuis. E realmente tem muito bebê que nasce com o olho com uma coloração de um jeito e depois vai mudando. Eu, por exemplo, nasci com o olho azul. Mentira, o olho sempre foi assim. Enfim, não sabemos se eles vão alterar, se não vão, mas todas as outras características batem, né? O cabelo preto, ter a idade de 1 ano e 3 meses ali no período de 15 de agosto, que a gente sabe que as filmagens começam ali na primeira semana de agosto, então tá tudo dentro do que indica ali que seja pra Harry Potter. Mas pode não ser também, mas tá aqui na nossa lista. Uma coisa legal de se comentar é sobre a preferência por gêmeos. Por quê? Com bebês é muito normal isso acontecer. O bebê se estressa com muita facilidade. E a forma que o bebê tem de comunicar que ele está com fome, que ele está com sono, que ele está chateado, que ele está com frio, que ele está com calor, que ele está cansado, que ele está estressado é chorando. Então, como gravar cenas é uma coisa complexa, você tá tirando o bebê da mãe, do pai, que é aquela coisa próxima, aquele aconchego, aquela coisa que o bebê tá seguro, então isso pode estressar e gravar cenas com criança é muito difícil. Por isso que eles dão preferência pra gêmeos, porque aí eles podem usar 2 crianças, irem revezando, ou até 3, como foi o caso do Harry dos filmes. O Harry Potter, bebezinho de Pedra Filosofal, foi interpretado por trigêmeos, inclusive uma menininha. Eram 2 meninos e uma menina, os irmãos Sanders. Então por isso a preferência por gêmeos. E a mesma agência que estava procurando por bebês também anunciou que estava buscando crianças com idade entre 2 e 4 anos, com cabelos castanhos claros e também com idade entre 4 a 6 anos que sabiam andar de bicicleta de rodinhas. Ou seja, criança de 2 a 4 anos, cabelo castanho claro, também pele branca, e o de 4 a 6 anos com as mesmas características, mas que saiba andar de bicicleta de rodinha. Ambos com agenda livre para gravações no dia 1º e dia 2 de julho. Pelas descrições, eu acredito que essa criança interpretaria Duda Dursley pequeno. Bate bastante com a descrição. Tudo bem que nos livros o Duda é descrito como loiro, mas cabelo castanho claro acaba não ficando tão longe do loiro. Até a própria atriz que vai fazer a Petúnia não tem cabelo loiro, mas o ator que vai fazer o Walter tem o cabelo castanho claro. Enfim, pela descrição eu acredito que seja o Duda, porque o livro nos apresenta ali fotos do Duda, fotos de momento do Duda andando na primeira bicicleta,
ou seja, ali pra criança saber andar de bicicleta, talvez a gente veja algum momento da infância do Duda. Talvez na série eles não mostrem somente a foto do Duda na bicicleta, eles mostrem a cena dele na primeira bicicleta, o que seria uma coisa muito legal, porque mostraria em contrapartida a infância do Harry também, como o Duda era mimado, bem tratado, e o Harry maltratado. O que nos leva para o próximo tópico a ser comentado. A agência Extra People do Reino Unido estava buscando por barbeiros profissionais para cenas de figuração em uma série de fantasia filmada em Livingston, nos dias 27 e 30 de julho. Livingston é onde ficam os estúdios, onde os filmes foram gravados e onde está sendo construído o set para a série da HBO. Então na minha cabeça eu já imaginei assim as cenas do Harry indo no barbeiro, cortando o cabelo, que a Petúnia mandava ele ir no barbeiro e que ele foi a criança que mais foi no barbeiro da idade dele, mas sempre voltava com o cabelo ali intacto, e aí a Petúnia corta o cabelo dele em casa e deixa ele quase careca e só deixa a franja pra esconder a cicatriz. Então eu imaginei ali a cena do Harry no barbeiro, isso talvez possa ser mostrado. E olha só, eu não estou confirmando que isso é pra série Harry Potter, mas é uma suspeita de que seja. O ator Paul Whitehouse, que interpretará Argus Filch na série Harry Potter, declarou em entrevista a Ireland IM MTV que começará suas filmagens em agosto e que seu personagem não tem muitas falas. Alguns fãs estranharam isso quando eu postei em outras redes, questionando o fato do Filch ter poucas falas na série. Como assim? Mas mesmo no livro, ele também tem poucas falas. Ele aparece muito mais do que fala. Mas assim, por alto que eu me lembre, tem alguns momentos onde ele aparece que são momentos-chave, assim, quando ele quase pega os meninos ali na armadilha que eles caíram do duelo à meia-noite, ali na apresentação do banquete, e mais algum outro momento. Não tem muita coisa dele no livro mesmo, não tem muita fala, ele fica mais em destaque no segundo livro. Então aqui pra mim não tem nada fora do normal ou não esperado. E o ator Nick Frost também nos deu um gostinho de informação aí, enquanto ele estava em entrevista na divulgação do live action de Como Treinar Seu Dragão, que ele interpreta o Bocão, e então ao ser perguntado sobre a série, né, porque normal, mesmo sendo uma entrevista pra divulgação de outro filme, os jornalistas perguntam porque, né, cara, a série Harry Potter é uma coisa gigantesca, então eles perguntam. Essa entrevista foi pra Collider. Ele falou que as filmagens terão duração de 10 a 11 meses. É muito tempo. Então, pra mim, isso intensifica a ideia de que as duas primeiras temporadas serão gravadas juntas, ao mesmo tempo. As produções fazem isso pra evitar perder tempo, porque as crianças crescem muito rápido nessa idade. Então, se der um intervalo grande de uma temporada pra outra, eles crescem muito, acaba perdendo identidade, não fica legal. A idade que o personagem está fica muito longe da que realmente é, dá uma diferença muito grande. Então, levando em consideração essa informação de 10 a 11 meses de gravação, eu acredito que vão gravar as duas temporadas juntas. Um ponto que pra mim reforça isso também é que o ator do Lucius Malfoy e do Cornelius Fudge já foram anunciados. O Lucius Malfoy só aparece em Câmara Secreta. O Cornelius Fudge, a mesma coisa. Pode ser que na série Harry Potter eles apareçam? Pode ser. O Lucius Malfoy, por exemplo, é mencionado pelo Draco Malfoy quando o Harry conhece ele na Madame Malkin. Ele fala que os pais dele estavam numa outra loja ali. Então, talvez o Lucius apareça pra pegar o Draco ali na Madame Malkin, alguma coisa do tipo. No caso, eles acabem batendo ali, o Hagrid indo buscar o Harry e o Lucius indo pegar o Draco na loja, não sei. Pode ser que isso aconteça. E o Fudge aparecendo porque o Dumbledore é chamado no Ministério da Magia. Ele cai na armadilha do chamado falso do Ministério e vai pra lá, né? Então, pode ser que mostre uma cena dele chegando e sendo recebido pelo ministro, e o ministro, né, falando que não o chamou, não fez chamado algum, ou então é isso mesmo deles gravarem as duas temporadas de uma vez. Pode ser que aconteça as duas coisas? Pode ser. Vamos aguardar os próximos anúncios. Se eles anunciarem Gilderoy Lockhart, é porque eles vão fazer as duas temporadas juntos, não tem nem o que fazer. Mas aí eu acho que eles segurariam a notícia, não sei se eles dariam essa notícia não. Lembrando que ainda falta anunciar um monte de coisa, tem professores pra anunciar, tem Sprout, tem Flitwick, tem Aurora Sinistra, tem Madame Pince, nossa, tem os fantasmas, tem pirraça, nem sei se esses vão ser anunciados, eu espero que seja. Falta Crabbe, Goyle, Pence, falta o próprio Neville Longbottom, e falta pra caramba, falta o próprio Duda que não foi anunciado, então tem chão aí. Inclusive acredito que estamos próximos a notícias novas, porque já faz um mês desde que saiu a última. Notícias oficiais, né? E a autora de Harry Potter, J.K. Rowling, declarou através de sua rede social que já leu os 2 primeiros episódios da série Harry Potter e que eles estão muito
muito bons. A J.K. Rowling tem falado bem pouco sobre a série. Ela fala uma coisinha aqui, outra ali, como foi o elogio a Francesca Gardner e o Mark Millard, que são showrunner, diretor aí da série, e ela também falou que não pode demitir e não demitiria, se pudesse, ator algum referente ao Papa Essiedo, ator que foi escolhido para fazer o Snape. Isso ali devido às visões diferentes e diferenças de opiniões. Foi isso que ela declarou sobre. E ela também respondeu a um seguidor sobre o trio que vai interpretar Harry, Ron e Hermione. Ela disse que adorou os três. E falando em crianças, no dia 30 de junho, a agência Bonnie and Betty repostou alguns stories de crianças que estavam nos estúdios livres da Warner. Provavelmente essas crianças estavam fazendo teste de figurino, algo mais preparatório, talvez ensaiando coisas antes das gravações começarem. Vale lembrar também que pode ser para outra produção, tá? Pode ser, mas tem fortes chances de ser para Harry Potter. John Lithgow, o ator escolhido para o Dumbledore, também nos deu aí um gostinho de informação nessa última semana. Ele disse que vai começar esta semana enquanto você tá assistindo esse vídeo, John Lithgow está provando figurino, barba, maquiagem, foi o que ele declarou aí em entrevista, que essa semana ia fazer os testes de figurino e maquiagem e cabelo e tudo. E eu gosto que o John Lithgow, ele fala, né, ele não tá nem aí. Ele não esperou ser anunciado oficialmente, ele mesmo falou que tava na série. O John Lithgow vai falando, ele não espera aprovação, ele tem uma essência de Dumbledore mesmo. E o Burt Carvel, que é o ator que vai interpretar o Cornélio Fudge, o ministro da magia, também declarou o seguinte: li um roteiro que adorei e li os livros. Não tinha lido antes de conseguir o papel. Acho que vi um dos filmes, talvez dois. Se eu voltar depois da primeira temporada, provavelmente dependerá do que os fãs acharem. Quer dizer, ficarei furioso se não for um papel incrível. Olha, Bert, eu lamento te informar que o seu papel não é lá tão incrível. Você pode desempenhar ele de maneira incrível, mas o ministro da magia, Cornélio Fudge, ele é meio merda. Então, assim, ele é um personagem importante, mas assim, não é tão querido. Então, com essa declaração dele, ele leu o roteiro e adorou, e ele menciona ali, né, que pretende voltar. Se ele vai voltar, se ele ator, não o personagem. O personagem vai. Se ele voltar, vai depender do que os fãs acharem. Então, ele tá se referindo à primeira temporada ali, muito provavelmente já vai aparecer na primeira mesmo. Isso acaba com a ideia de que a série pode ter as duas temporadas gravadas juntas? Não acaba. Sinceramente, pra mim, não. E olha só, ele não tinha lido os livros, ele leu depois de conseguir o papel, e os filmes ele assistiu 1 ou 2. Inclusive, uma coisa que eu queria comentar sobre: muitas pessoas acabam pensando que o ator tem que ser fã. Galera, isso não existe. Isso não existe. O Michael Gambon, ele nem sequer leu Harry Potter. Ele não leu porque ele queria dar o tom dele pro personagem. Assim, o ator, ele tá fazendo um trabalho. Ele está interpretando um papel, assim como ele interpreta vários outros. Então, imagina ele ser fã de tudo que ele interpreta. Não é assim que funciona. É claro, é muito legal quando o ator é fã da parada, faz e gosta ali da história, mas eu acho que isso não interfere tanto no trabalho da pessoa. Se a pessoa for uma ótima profissional, for uma ótima atriz, um ótimo ator e entregar bastante ali no papel, tô nem aí se ele é fã, se ele não é fã. É legal quando é fã, obviamente, porque a gente se identifica, né? Pô, que legal que ele é fã. Bom, mas se não for, o que importa é o bom trabalho que vai fazer. Mas quando os atores leem os livros ali, né, mostra ali um interesse legal pela história, né, que vai além do próprio papel. E nós tivemos um anúncio de ator também essa última semana. O Museu Ferroviário Buckinghamshire Railway Centre publicou que sua locomotiva a vapor Whitwick Hall BR WR4605MT6989. Bom, comecei o nome em inglês e ia ficar estranho se eu falasse os números em português. Essa locomotiva foi resgatada de um ferro velho em 1978 por um grupo de voluntários. Ela foi restaurada por 40 anos, né, por esses voluntários. E ela terá o privilégio, segundo eles, de interpretar uma das locomotivas mais famosas do mundo. E aí eles completaram dizendo o seguinte: compartilharemos mais detalhes assim que possível. Olha, provavelmente essa locomotiva será usada na série Harry Potter da HBO para fazer o Expresso de Hogwarts. Quer dizer, um dos, né? Porque não tem só um. Esse é para cenas externas e em movimento, provavelmente. Porque tem o trem que fica na plataforma mesmo, que é o que tem lá nos estúdios em Livingston. Quem já foi, já viu o trem
que fica ali é um, o trem que aparece nos filmes em movimento é outro, e as cenas dentro de cabine é estúdio, não é um trem de verdade. Desculpe quebrar a magia aí pra você. Então, ele vai ser um dos. Talvez seja o que fique no estúdio, lá no set da plataforma 9/3/4 pra embarque, talvez seja o que vai fazer as cenas em movimento externa, e eu sei que vai ter gente que vai falar, Mas verde? Mas o número do trem tá diferente. é porque ele ainda não tá caracterizado, né, mano? É um ator só. Ele ainda não tá vestido pro papel. Brincadeiras à parte, o expresso que foi usado no filme para cenas externas também não era vermelho, era preto, a locomotiva Jacobite, e a numeração também era diferente. O número 5972 é do trem ali nos filmes. Na série, não sei se eles vão manter a mesma numeração, mas essa numeração que tá no trem aí é a numeração do trem real. Não sei se eles vão manter essa numeração do trem real, não vão mudar, mas eles vão caracterizar o trem, porque tem que ter o nome ali, Expresso de Hogwarts, né? Não é simplesmente pegar o trem do jeito que tá e colocar ali no filme, galera. Calma. E por último, mas não menos importante, a mais quentinha que nós temos são imagens do grande salão, do set do grande salão sendo construído. Essas imagens foram feitas por Victoria McLean, uma fã que estava lá nos estúdios fazendo o tour, aquele tour pelos estúdios dos filmes, e aí quando ela foi subir no ônibus, o ônibus estava parado bem em frente a um local que estava cercado e tinha só uma aberturazinha assim, e quando ela viu lá dentro, ela percebeu que era um set em construção, e pelas características do grande salão. Não sei se ela perguntou pra alguém se era, porque eu acho que eles não falam, mas pelas características parece ser o set do grande salão. Na imagem é possível ver o arco da porta, que é bem característica, aquela porta, e mais para dentro é possível ver um outro arco, mas só que mais detalhado, mais ornamentado, que parece ser a estrutura ali de uma janela, inclusive bem semelhante aos detalhes dos filmes ali naqueles corredores de Hogwarts, né, que são aqueles corredores de Oxford, né, que eles usaram nos filmes. Você vê que ali tem o arco pra porta, né, que é o que tá de frente, e na lateral tem esse detalhe aí que é um grande arco também, mas ele tem detalhes por dentro que é da janela na parede lateral. Em outra imagem é possível ver as placas sendo colocadas na estrutura de madeira, as placas que imitam os blocos de concreto, inclusive tem um trabalhador ali no guindaste, e isso mostra, às vezes a gente esquece, né, o quanto de gente é envolvida numa grande produção dessa, quanta gente trabalha, quanto emprego isso gera. Tipo, mano, é muita gente trabalhando na construção de set, muita gente trabalhando em tudo, em todos os setores. E eu sei que parece meio atrasado, né, assim, nossa, as filmagens começam em agosto, os caras ainda estão fazendo o grande salão, mas, cara, eles fazem tão rápido, porque foi o que eu disse, são muitas pessoas trabalhando e o ambiente não tem a estrutura de uma construção real, ninguém vai viver, vai morar ali, só precisa parecer real, é um cenário, precisa parecer de verdade, mas não é. Então não tem toda a estrutura que uma casa, um castelo, um lugar de verdade requer, né? Não precisa disso. Então é muito mais simples de se fazer, muito mais rápido, muito mais fácil. Então assim, fica pronto rápido, por mais que a gente veja assim e dá uma certa sensação de que tá atrasado, de que não vai rolar a tempo, mas isso é bem rápido de construir. Essas imagens desse set, que provavelmente é do grande salão, foram feitas pela Victoria McLean e ela postou em seu TikTok lá, é daí que vem as imagens, beleza? Então todos os créditos aí a ela. Então é isso, este foi o nosso pequeno apanhado de notícias aí que saiu nesse último mês de junho, e essa do grande salão saiu hoje no comecinho de julho, aí, primeira semana de julho. Assim que tiver mais novidades grandiosas ou nem tanto, vocês vão ficar sabendo, se não em vídeo aqui no Caldeirão Furado, pelas minhas outras redes sociais. Então me sigam nas outras plataformas, porque também tem conteúdo diário de Harry Potter. Muito obrigado por assistir até aqui, a gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado, e até lá, mal feito feito. Ei, Patinho, tá tomando, mas toda hora você toma, né? Desculpa.